Olá, muito boa noite, futura habilitada. Sejam todas muito bem-vindas a mais essa live Você aprovada na CNH. Quem está aí no YouTube, por gentileza, me manda um ok. Boa noite, ansiosa por essa live hoje. Seu Carlos vai nos trazer novidades. Sempre, Rosane. Boa noite. Pessoal, quem está no YouTube, está me ouvindo bem? Boa noite. Quem já João Pedro, JP, o som tá bom. Ok, então bora lá, bora começar. Fazer dessa noite mais uma noite extraordinária. Então, deixa eu voltar aqui e iniciar também. Deixa eu só começar conectando. Aqui, vamos ver. Aqui, aqui. Ok, obrigado. Vamos lá, então. Transmitir ao vivo. Bora pra cima. Agora sim. 3, 2, 1. Olá, muito boa noite, minha futura habilitada. Seja muito bem-vinda a essa aula especial que eu preparei com muito carinho, com muita dedicação. Respira um pouquinho aí comigo, bem tranquila, bem relaxada. Eu quero que tu saiba que antes de começar qualquer conteúdo, de coração, deixa eu só esperar todo mundo que está aí entrar. Estamos, então, oficialmente ao vivo. É um prazer enorme ter vocês aqui junto comigo nessa jornada rumo à tua aprovação. Lilian Moura, boa noite. Cláudia Oliveira, boa noite. Quem mais? Eu quero quem está aí me dá uma boa noite, por gentileza, por favor. Quem está no YouTube, ok? Conheci você há 15 dias atrás, obtive minha aprovação. Aqui é pai e pum. Janete Rosa colocou lá no YouTube. Aqui é assim, é jogo rápido. Bora para cima então? Vamos? Bora lá. Estou de extrema, disse a Janete Rosa. Resplendor, Minas Gerais. Já aproveita aí, já que algumas colegas já estão colocando, coloca a cidade e o estado da onde tu está me assistindo, da onde tu está me acompanhando nessa noite maravilhosa de quinta-feira. Para quem não sabe, eu sou gaúcho, sou de Pelotas, Rio Grande do Sul. É um prazer enorme estar com cada uma de vocês aqui esta noite. Eu, de coração, eu vou dar o meu melhor, eu vou dar 100% de mim para te entregar o melhor conteúdo, o melhor conhecimento e no final eu vou abrir uma oportunidade para quem estiver aqui até o final. Combinado? São Bernardo do Campo, diz a Lilian Moura, a Marculina, a Márcia Marculina, Blumenau, Santa Catarina, a Maria Martins, Fortaleza dos Nogueira, Maranhão. Ó, que legal! Ela é de Fortaleza dos Nogueiras e o meu nome é Carlos Nogueira. Então, uma coisa está linkada com a outra. Zilda, boa noite, seja muito bem-vinda. Prazer enorme ter vocês aqui junto comigo. Ó, a Neuza, lá do Rio Grande do Sul, Juí, Maria Madalena de Goiânia, a Vanúzia, lá de Maceió, a Felipe Power, Bataguaçu, Mato Grosso do Sul, Umuarama, Paraná, Orlândia, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Bem tranquila, disse a Janete Rosa. Parabéns, Janete. Então, seja muito bem-vinda à comunidade das Leoas. É um prazer enorme te ter aqui junto comigo, rumo à aprovação. A Cleuzinha, lá de Balneário Rincão, Santa Catarina. A Nicos, a Zilda disse que é lá de Goiás. A Cláudia Oliveira, de Minas Gerais. Bom, então vamos começar, porque eu tenho muito conteúdo para te dar. Eu já vou pedir, por gentileza, que tu reserve um canto aí da tua casa, do teu escritório, da onde tu estiver, e vai para esse canto reservado. Pega os fonezinhos de ouvido e vai para esse canto e só me escuta. Só me escuta porque hoje eu vou tentar te entregar mais de 15 anos de conhecimento na área para que tu saia daqui com a cabeça explodindo de conhecimento, de aprendizado.
mas é muito importante que tu foque em mim, reserve esse tempo somente para mim. Deixe qualquer distração de lado e foca aqui em mim, ok? Bora para cima? Eu quero começar já te dando os parabéns, porque tu merece estar aqui hoje. Tu merece viver esse momento, tu merece viver esse instante, tu merece viver a transformação que vai começar nessa aula importante. Essa aula aqui não é só sobre CNH, é sobre liberdade, é sobre uma nova história, é sobre um novo futuro que tu deixou de acreditar por culpa do medo, da ansiedade, do nervosismo, da vergonha ou de alguma reprovação. Antes de qualquer técnica, de qualquer ferramenta, de qualquer explicação, eu quero que tu sinta uma coisa: tu não está mais sozinha. Eu sou um contigo até a tua aprovação. Coloca isso na tua cabeça a partir de agora. Eu sou um contigo até a tua aprovação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero estar junto de ti até a tua aprovação. E eu sempre digo para as minhas alunas que eu entendo exatamente o que elas sentem quando elas reprovam. Não é força de expressão. Eu entendo porque eu já vivi aquilo. Para quem não sabe ainda, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Pelotas, numa família muito simples, muito humilde. Eu, quando criança, eu dormia num colchão de palha. Sabe aqueles colchão que era só palha, duro a dar com pau? Hoje, às vezes, tu vai ter um filho, uma filha, e aí ela reclama do sofá, reclama da cadeira, reclama da poltrona, reclama da cama que está dormindo, às vezes até de um beliche, mas elas não viveram a nossa época. Eu, naquela época, quando eu deitava naquele colchão de palha, eu levantava pela manhã, já ficava o desenho certinho do corpo. Parecia um caixão daquelas múmias, que tu ficava com os braços um por cima do outro, saía e ficava o desenho. Bom, eu, enquanto muitas crianças estavam na escola, eu, com 10 anos de idade, eu já estava há muito tempo nas ruas, vendendo lanches debaixo de chuva, sol, calor, frio, para ajudar nas contas de casa. Minha mãe e meu pai se separaram cedo, sobrou para a coitada da minha avó, uma mulher extraordinária, só que ela já tinha muita dificuldade, ela já estava muito judiada da vida. Ela criou uma penca de filhos, criou uma penca de netos, criou os filhos dos filhos e mais os agregados. Então não era fácil. Eu acredito que hoje muito da força que eu tenho, da energia, veio dessa mulher extraordinária, ao qual Deus me presenteou. Porque às vezes as pessoas vão dizer o seguinte: Deus não me honrou, Deus não me ajudou, Deus me tirou alguma coisa. Só que quando Deus te tira alguma coisa, é que ele vai te dar algo em troca muito melhor. Então acredita que hoje as adversidades, os obstáculos que tu enfrentou, é porque Deus está preparando um caminho muito mais extraordinário, muito mais maravilhoso, e tu precisava ter passado por isso. Hoje eu entendo que naquela época, quando a gente comia numa refeição uma única vez por mês, a gente comia carne. Quando a minha avó recebia metade de uma aposentadoria, ela passava no açougue e pedia um bife para 4 pessoas. Batia no coitado até ele ficar transparente. E ali ela passava ele no ovo, passava na farinha, fazia um arrozinho branco, fazia uma salada de maionese. Era a nossa refeição do mês. Então, aquilo ali fez eu valorizar a vida que eu tenho hoje. Às vezes tu vai estar diante de dificuldades, adversidades e tu vai estar reclamando da vida que tu tem. Mas eu posso te garantir que nada na vida é por acaso, tudo tem uma razão e um porquê. Então eu desde cedo eu tive que sair para a rua para ajudar a sustentar a casa, para ajudar nas contas do lar. Mas apesar das dificuldades, das adversidades, eu não estou aqui para reclamar, ao contrário, sempre que eu posso, eu agradeço. Por quê? Porque a dificuldade me fez ver aonde eu estava
e aonde eu queria chegar. Então, já desde novinho, eu comecei a colocar metas na minha vida. Queria ter uma bicicleta, em primeiro lugar, porque a maioria naquela época, quem tinha uma bicicleta era rico, era bem financeiramente. Eu não tinha, como diz a palavra, nem onde cair morto. Dormia num colchão de palha, ter uma bicicleta para mim era muito difícil. Então, eu comecei a alimentar na minha mente, fazer o que eu ensino hoje, que é uma das técnicas, uma das ferramentas chamada ensaio mental. Eu ensaiava mentalmente aquilo que eu queria, aquilo que eu desejava. Primeiro sonho que eu tive era uma bicicleta. Então, antes mesmo de completar 14 anos de idade, eu tive a minha primeira bicicleta. Quando eu consegui comprar aquela bicicleta que era só quem tinha dinheiro tinha, eu pensei, se eu conseguir, com o meu esforço, com o meu trabalho, comprar uma bicicleta, o que mais eu posso conseguir? Então, o que que eu pensei? Eu quero uma moto. Na época eu queria ter uma motinho, uma cinquentinha. Aquelas famosa agrarizinha que todo adolescente na minha época andava e queria. Mas só quem tinha dinheiro para poder usufruir desse sonho. Só que, mais uma vez, as técnicas e ferramentas que eu ensino hoje entraram em ação. Só que naquela época eu nem sabia que isso era uma técnica, uma ferramenta. Eu só usava. Graças à minha mentalidade, à forma de pensar, o ensaio mental que eu fiz naquela época e ao meu trabalho, a minha dedicação, a minha força, o meu querer de mudar de vida, antes dos 15 anos de idade, com 14 anos, eu comprei, em vez de uma cinquentinha, eu comprei uma CB 400, uma moto vermelha, grande, bonita, bonita, modelo Hollywood. Era uma moto, hoje, na minha idade, já é uma moto grande, muito grande. Eu não conseguiria sustentar o peso dela até hoje. Imagina naquela época, eu mais franzininho, menor ainda do que eu sou hoje. Imagina, eu não alcanço os pés no chão. Eu não alcançava naquela época, não alcanço hoje, imagina naquela época. Eu lembro até hoje um dia que eu parei num posto de gasolina para abastecer, o frentista veio na minha direção, e aí no momento que eu fui parar na bomba para abastecer, eu disse para ele, olhei para o lado assim, todo teloso, todo sorridente, orgulhoso com aquela burra moto, e eu disse para ele assim, abastece aí, pum, caí pro lado, moto e tudo. Naquela época, eles não sabiam se eles ajudavam a levantar aquela burra moto ou se o que, que eles faziam, ou se eles paravam de rir. Eu sei que foi muito divertido. Os frentistas, sem saber, eles acabaram rindo e me deixaram lá embaixo daquela burra moto. Aí, aquilo ali no chão, eu me senti exatamente o que as pessoas sentem quando hoje elas reprovam. Eu senti vergonha. Eu senti dor de não poder levantar aquela burra moto. Eu, na época, eu sofri uma humilhação. Eu fui humilhado porque um garoto com uma burra moto daquela havia caído e as pessoas, em vez de me ajudar, riam da minha cara, debochavam de mim. Sabe aquela vontade de sumir, de fazer que nem avestruz, enfiar a cabeça num buraco e deixar o corpo de fora, desaparecer na face da terra? E o pior, naquela época eu ainda nem tinha CNH. Eu era eu era muito novo e eu já andava para cima e para baixo sem habilitação, como muita gente faz até hoje. Mesmo sabendo dos riscos que eu corria, eu carregava aquele medo constante. Eu andava me cuidando aonde poderia existir uma blitz, aonde poderia ter mais movimentação. Eu evitava as ruas movimentadas, eu evitava as ruas quando geralmente, na maioria das vezes, tinha blitz. Multa, guincho, já pensou? Viver algo pior? Não, eu não queria isso para mim. Então, eu fiz isso dos meus 14 até os meus 18 anos.
Quando eu tirei 18 anos, a primeira coisa que eu quis é tirar minha CNH. Mesmo naquela época, dirigindo há 4 anos, já tinha andado em tudo quanto era tipo de moto, tamanho, cilindrada, cor, modelo. Não tinha moto que eu não tinha andado. Eu fazia acrobacia com moto. Eu levantava a roda, eu pulava, eu saltava, eu fazia miséria com aquela moto. Para cima e para baixo, todos os dias eu ia trabalhar. Quando eu tive a oportunidade, fui tirar minha carteira, fui fazer a minha prova prática de direção. Chegando lá todo confiante, todo seguro, eu disse: não, isso aqui é tranquilo, isso aqui eu vou tirar de letra. Chegando lá, eu fui para um canto, eu vi o primeiro reprovar, vi o segundo reprovar, vi o terceiro reprovar, vi o quarto reprovar, o quinto reprovar. Naquele dia, todo mundo na minha turma saiu reprovado. Todo mundo na minha turma, eram 8 pessoas, as 8 pessoas saíram reprovadas. E eu pensei, o que será que eu fiz de errado? Eu sei dirigir, eu dirijo bem. Eu sei que na época eu fiquei indignado. Indignado porque eu tinha toda a habilidade do mundo, eu tinha toda a prática do mundo, eu tinha todo o conhecimento técnico. O que me reprovou naquele momento foi o meu emocional. O que eu vi em relação aos outros no local de prova prática de direção falou muito mais alto do que eu sabia fazer. Eu reprovei naquele dia porque o meu emocional me derrubou. O medo, a ansiedade, o nervosismo, não sabia na época qual nome dar para aquele sentimento, para aquela emoção. E eu era que nem muitas pessoas, por fora, eu aparentava uma calma, uma tranquilidade, mas mesmo assim, sem perceber, aquilo me afetou de uma tal maneira que chegou na hora de eu fazer o 8, eu meio que ameacei colocar o pé no chão. Para mim, na minha visão, eu acho que não coloquei até hoje. O examinador disse que eu coloquei. Eu fiquei indignado. Então, eu entrei de novo para fazer a prova. Ele ficou mais bravo comigo ainda, porque ele disse: deu, acabou, tu reprovou. Só daqui a 15 dias, como era na minha época. Bom, aquele cenário da prova, ele fala muito mais alto de tudo que tu já aprendeu até o presente momento. Isso aconteceu comigo lá atrás. Imagina hoje que a situação é muito pior. Por que que é pior? Tem muito mais movimento, tem muito mais gente fazendo prova, tem um trânsito mais intenso no local da prova, tem mais distração, tem mais pressão psicológica, tem um monte de coisas jogando contra ti, querendo tirar a tua atenção. Depois dessa fase que aconteceu que eu reprovei, e aí eu tive que esperar 15 dias para fazer de novo para ser aprovado, eu cresci, não muito, né? Porque ainda sou pequenininho. Eu estudei, eu trabalhei e eu passei por uma fase complicada na minha vida financeiramente. Eu chegou uma época da minha vida que eu já tinha montado vários negócios. Eu ganhava muito bem, mas chegava no final do mês, eu contava moedas. E foi aí que eu tive que voltar a estudar. Porque desde cedo, a minha vida inteira, eu deixei o estudo de lado e foquei só no trabalho. Porque eu tinha que ajudar em casa. Depois que a minha avó se foi, eu tive que, bem dizer, ficar sozinho no mundo. Então eu tinha que achar uma forma de me sustentar. Então, logo cedo, eu já adquiri uma casa, já comecei a trabalhar como gente grande, já comecei a me sustentar e pagar minhas contas. E nessa fase da minha vida onde eu estava em declínio, eu estava, parece que me afundando em dívidas, eu procurei estudar. Foi aonde eu conheci as ferramentas de desenvolvimento humano, técnicas e ferramentas de coaching, de programação neurolinguística, a famosa PNL, hipnose clínica, verbal, conversacional, não verbal e a psicologia aplicada. Tudo isso eu comecei a estudar, ferramentas que transformam comportamentos, mentalidade e geram resultados de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais fácil. Eu, naquela época, eu investi mais de R$ 60 mil em conhecimento.
E não era para ter um diploma na parede bonito. Não, eu tenho tanto diploma que está tudo guardado em caixa. Volta e meia eu tenho que tirar, limpar, para que eles não acabem não mofando. Mas para mim, um diploma nunca foi sinal de sucesso. Sucesso para mim é eu conseguir chegar no meu resultado ou então levar as pessoas que eu me comprometo a terem um resultado, mas um resultado real. E essas formações que eu fiz naquela época me deram o que eu chamo de forma simples e humilde de superpoderes emocionais. Porque saber controlar os sentimentos, as emoções, as respostas automáticas do teu cérebro de uma forma mais fácil, de uma forma mais simples. E aquilo deu resultado para mim e eu comecei ali mesmo, depois de tanto estudar, depois de tanto treinar, a aplicar essas técnicas, essas ferramentas para me tirar da situação que eu me encontrava e eu comecei a ajudar outras pessoas a transformar vidas. Gente que tinha ansiedade severa, gente que tinha depressão, gente que tinha vícios, gente que tinha sobrepeso, dívidas, relacionamentos destruídos, pessoas que não sabiam mais o que fazer da sua vida, pessoas que queriam mudar de carreira e ir para um outro nível, pessoas que estavam paradas há anos, pessoas que estavam em depressão, e eu conseguia, em poucas sessões, como a gente chama, que é 1 hora, uma vez por semana, eu conseguia transformações reais. Mas eu queria mais e mais. Eu queria chegar num ponto, num nível, que eu pudesse trabalhar a mente de uma pessoa, no máximo em 1 hora, e ver o resultado no dia seguinte. Eu queria criar algo rápido, fácil, prático e definitivo. E eu não sei no que tu acredita, qual é a tua crença, qual é a tua religião. Mas eu, toda vez que eu me via numa dificuldade, eu colocava o joelhinho no chão e rezava. Então, nesse momento, eu pedi a Deus. Eu chamo carinhosamente Deus, seja lá como tu chama, de o velhinho lá de cima. Eu pedi para ele que me desse uma chance, uma oportunidade de trabalhar a mente de uma pessoa em 1 hora e ver o resultado no máximo no outro dia. E eu não sei porque, pouco tempo depois, não sei se foi sorte, coincidência, lei da atração, eu não sei no que tu acredita, ou até mesmo um milagre. Mas pouco tempo depois, apareceu o primeiro caso na minha frente. Não era uma mulher como muitos pensam, não. E ao contrário, eu comecei esse trabalho extraordinário, essa metodologia com meu sobrinho. Até por acaso ele vai casar sábado que vem. Mas eu vou deixar o casamento dele, de ir o casamento dele, para entregar algo extraordinário para vocês que estão aqui. E eu vou falar no final dessa aula. Um gurizão jovem, bonito, que já dirigia bem, já tinha o seu carrinho, já tinha sua motinho, andava para cima e para baixo, tinha muita habilidade, tinha experiência, mas toda vez que ele chegava na prova prática de direção, o estômago dele embrulhava, as mãos ficavam geladas, ele tremia, ele suava frio, ele travava, ele não sabia o que acontecia e ele acabava sempre reprovando. Isso aconteceu no mínimo 3 vezes. O instrutor dele ficava indignado porque dizia para ele: Cara, tu dirige melhor que muita gente que eu conheço. Tu dirige melhor que muito motorista que anda para tudo quanto é lado aí hoje que tem CNH. Tu tá pronto. Mas quando ele chegava na hora da prova, ele se derrubava. Ele era como se ele derretesse. Um dia ele chegou na época, na loja que eu tinha, e eu disse para ele, ele me contou a história, ele chegou lá quase chorando, coitado, triste, aborrecido. Eu perguntei para ele por que essa cara de choro. Ele disse para ele: Tio, eu já reprovei 3 vezes. Eu ando para cima e para baixo de moto. Nas aulas eu faço tudo perfeito. Mas eu não sei o que acontece que chega no dia da prova prática direção, eu cometo erros que eu não cometo nas aulas práticas.
eu acabo errando coisas simples, besta. Chega a me dar uma raiva, um ódio de mim mesmo. E eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu disse, meu anjo, calma, fica tranquilo, eu consigo te ajudar. Só faz o seguinte, eu vou te dar um passo a passo que tu vai treinar até o dia da tua prova prática de direção. E ele foi lá, aplicou, treinou o passo a passo, e no dia da prova prática de direção, eu resolvi pegar ele, levar ele lá na casa, lá, pegar ele na casa dele e levar no local de prova. Naquele dia, ele disse que estava tão bem, que ele não sabe o que aconteceu. Eu até me ofereci na época a pagar um café para ele, antes de começar a prova, que dava tempo ainda. E ele disse: Não, tio, eu não quero, porque eu estou me sentindo tão bem como eu nunca me senti que eu não quero arriscar. Eu disse: Cara, fica tranquilo, eu vou te pagar o café. Ele disse: Não, tio, não é pelo dinheiro, é porque eu estou bem mesmo e eu não quero estragar isso, eu não quero correr o risco. Eu disse: Tudo bem. Chegamos no local da prova, o instrutor deu as orientações, foi cada um para o seu lado, ele ficou aguardando, fazendo um passo a passo que eu dei para ele, e quando chegou na hora que o examinador chamou o nome dele, ele foi entregar o documento de identificação na mão do examinador. O examinador olhou para o documento, olhou para ele, olhou para o documento, olhou para ele e disse para ele: Eu não era nem para aceitar esse documento, porque isso aqui não é um documento que se aceite onde se viu. Eu era para fazer tu voltar, não fazer a tua prova hoje, por culpa desse documento. Ele olhou para o examinador, olhou para o documento e disse o seguinte: Tá, mas vem cá, tu tá me tirando para bobo? O que que vocês querem? Vocês querem é roubar o nosso dinheiro mesmo. Vocês são uma cambada de ladrão. Por quê? Esse mesmo documento, eu fiz a minha inscrição para fazer as aulas práticas, as aulas teóricas, a prova teórica, fazer as aulas práticas, a prova prática. Eu já fiz 3 provas e nunca ninguém me falou nada. Agora, no dia que eu tenho que manter a calma, a tranquilidade, tu olha para mim e me diz isso. Vocês são uma cambada de ladrão. Ele disse que falou aquilo e ele ficou pensando: como é que eu vou chamar o cara que vai me avaliar de ladrão? Aonde se viu? E ele disse: agora já foi, não adianta nada. Então, ali, se ele não tivesse seguindo um passo a passo, ele estaria completamente desestabilizado. Mas como a mente dele já estava preparada, ele seguiu o passo a passo que eu dei para ele naquela época, ele respirou fundo e disse: Eu vou lá e vou mostrar para ele quem eu sou, vou mostrar a minha capacidade e vou mostrar para que eu vim aqui. Ele conseguiu fazer a baliza perfeitamente, fez a garagem, o controle de embreagem, estacionou o veículo, o examinador entrou e foi com ele em direção ao percurso. Daqui a pouco, os dois voltaram, ele estacionou, o examinador desceu, ele foi atrás, e o examinador foi lá, esticou aquela burra mãozona e disse para ele: Parabéns, tu foi aprovado sem perder nenhum ponto. Isso é mérito teu. Ele ficou feliz da vida, pois depois de várias reprovas anteriores e uma única vez, um único dia de ferramentas e técnicas aplicadas, ele saiu aprovado. Ele sorria de canto a canto de boca. Ele chegava a sorrir sozinho, me abraçou, ficou feliz da vida. Mas a felicidade maior foi minha, porque ali eu vi com meus próprios olhos que funcionava, que dava resultado. Aquilo me deu um gás, me deu um ânimo e eu fiquei até meio prepotente. Meio prepotente, posso falar de coração. Que aquela combinação ali de ferramentas e ajustes emocionais poderia ser aplicado na CNH. E eu pensei, será que foi coincidência?
Será que funcionou só para ele? Foi sorte? O que eu fiz? Eu fui estudar ainda mais. Todos os dias eu ia depois disso para os locais da prova, eu observava o que as pessoas faziam, eu anotava, eu analisava como que elas se portavam na hora da prova prática direção, enquanto aguardavam ser chamada. O que as aprovadas faziam e o que as reprovadas faziam lá? Quais eram as emoções que elas tinham antes da prova? Quais eram as emoções que elas tinham durante a prova? Quais eram as emoções que elas tinham depois da prova prática direção? Eu, no final de cada pessoa que fazia a prova lá naquele local, eu entrevistava uma por uma. Todas aquelas que se permitiam parar, eu conversava com elas. E aqui vem uma das coisas que as pessoas me perguntam, mas por que só para as mulheres? Porque desde aquela época, todas as pessoas que eu parava para me dar entrevista, só as mulheres me davam atenção. Os homens nem paravam. Tinha homem que falava comigo caminhando, nem sequer parava para me dar atenção. Então, desde aquela época, eu falo, eu digo, eu converso para quem quer me escutar. Por isso que hoje a minha comunicação é direcionada para as mulheres. Homem também pode se beneficiar? Pode. Eu já ajudei vários homens ao longo da minha carreira de mais de 15 anos. Tanto que eu comecei esse processo com um garoto, um menino, um jovem, um homem. E ali eu percebi o que as pessoas faziam que dava certo, o que as pessoas faziam que dava errado. E eu fui fazendo o quê? Separando, lapidando cada técnica, cada ferramenta que eu aprendi ali, no campo de batalha. Com tudo que eu já entendia, que eu já aplicava, que eu já fazia no ramo da psicologia, da hipnose, da PNL e do coaching. E foi assim que eu fui juntando cada técnica, cada ferramenta, cada peça desse quebra-cabeça. E de lá para cá eu desenvolvi um método que eu chamo Você Aprovada na CNH. Eu não sou muito bom com nomes, eu não pesquisei, foi uma coisa que veio na minha cabeça um dia e eu disse: Você Aprovada na CNH. E o nome foi ficando, foi dando resultado e eu nunca troquei. Hoje, com orgulho e verdade no peito, eu posso dizer de coração: esse é o mesmo método que já ajudou mais de 3.000 mulheres a serem aprovadas na próxima prova prática de direção. Muitas delas, depois de anos e anos reprovando, mulheres do Brasil inteiro e até de vários países. E agora esse método está aqui, na tua frente, na tua mão. Hoje tu vai ter a oportunidade de conhecer ele por dentro. Então eu quero te pedir uma coisa bem simples. Fica comigo até o final dessa live, dessa aula, porque é muito importante. Por um simples motivo, porque a tua vida ela pode mudar aqui e agora nessa aula. Hoje tu vai entender por que que tu trava, por que a tua perna treme, por que tu esquece, por que a prova parece impossível, por que faz tudo certo nas aulas e dá tudo errado na prova, por que que às vezes tu te acha meio burra, incapaz, azarada, achando que não é para ti, e como mudar isso em apenas de 7 a 14 dias. E tu vai entender também os pilares que eu desenvolvi que fazem qualquer aluna ir para a próxima prova muito mais confiante, muito mais segura, muito mais preparada do que ela imaginava ser possível. Mas principalmente, tu vai sentir que existe um caminho, um passo a passo. E esse caminho, esse passo a passo serve para você que está me assistindo agora. Antes de explicar qualquer técnica e ferramenta, deixa eu te mostrar quem você realmente é hoje. Você talvez agora é igual a Ednar, a Dora, a Luciana, a Edilene, mulheres que chegaram até mim dizendo o seguinte: Carlos, minha perna travava. Carlos, eu esquecia tudo. Carlos, minha pressão subia. Carlos, eu perdi a sensibilidade do corpo. Carlos, eu tremia tanto que eu não sentia o freio.
Carlos, eu reprovei 9 vezes. Carlos, me ajuda. Eu tive que ser tirada da moto, do carro, eu tive que ser carregada, porque eu travei. Olha o que aconteceu com uma delas, a Edinara. Reprovada 2 vezes, entrou, saiu aprovada na primeira prova prática de direção após o método. A Edilene, reprovada 9 vezes, entrou na metodologia, aplicou e saiu aprovada na próxima prova prática de direção. A dona Dora, mais de 8 reprovações, entrou, aplicou a metodologia e saiu aprovada em 15 dias. A Luciana, reprovada 9 vezes, entrou, aplicou e saiu aprovada. E tu sabe o que elas dizem quando eu pergunto o que trava vocês? Ou o que travava vocês? Era sempre a mesma resposta: o medo, o nervosismo, a vergonha, a ansiedade, a perna tremia demais, eu apagava na prova, eu esquecia tudo que eu sabia. E quando eu pergunto, o que mudou depois que tu entrou no método? E elas dizem, parece que abriu a minha cabeça, a minha mentalidade mudou, a minha perna parou de tremer, eu senti muito mais confiança, muito mais segurança. Eu fiz a prova bem tranquila, bem relaxada. Eu entrei sabendo que ia dar certo. Eu fiz igualzinho que eu treinei. Eu nunca pensei que eu seria aprovada tão rápido. E talvez você esteja perguntando agora, e por que isso importa? Porque te mostra que você não tem um problema mecânico, você tem um problema emocional. E problema emocional não se trata com prática, não se trata com habilidade, não se trata na autoescola. Problema emocional se trata na tua mentalidade, com um especialista, com uma pessoa que sabe como dar solução para o teu problema. Então, antes de seguir, eu preciso te fazer uma única pergunta. Quantas vezes, para agora, deixa os comentários de lado e presta atenção no que eu vou te perguntar. Quantas vezes tu vai precisar reprovar para entender que esse problema não está nas aulas práticas? De novo, quantas vezes tu vai precisar reprovar para entender que esse problema não está nas aulas práticas? Quantas vezes tu vai pagar por mais aula extra sem necessidade? Quantas vezes tu vai sair chorando da prova? Quantas vezes tu vai te sentir travada? Quantas vezes vai sentir vergonha de ter que contar para alguém que reprovou mais uma vez? Quantas vezes tu ainda vai ter que duvidar de ti mesma? Quantas vezes tu vai continuar achando que a próxima prova vai ser diferente? Quando você faz tudo igual, do mesmo jeito, da mesma forma. Eu vou te contar agora o que tu faz. E eu sei disso porque eu já faço isso há muitos anos. E conheço cada um dos teus medos, dos teus anseios, das tuas dificuldades, dos teus erros. Primeiro, fazer aula prática atrás de aula prática, achando que isso resolve a tua emoção. Segundo, chegar na prova sem um plano emocional, só tentando não ficar nervosa. Não, da próxima vai dar tudo certo. Ok, mas o que tu vai fazer de diferente? Terceiro, botar pressão em si mesma. Eu preciso passar, eu tenho que passar, eu não posso errar de novo, eu não posso reprovar, eu não consigo. Número 4, tentar controlar o que não se controla. Pessoas que tentam controlar a reação do examinador, mulheres que tentam controlar os carros ao seu redor, o clima, as pessoas olhando. Não tem como controlar, mas tem como te controlar em relação a tudo isso. Número 5.
sentar no carro com aquela adrenalina à flor da pele, sem saber como baixar aquilo, aquela pressão psicológica, aquele estresse. Número 6, a pior coisa, tentar decorar a prova em vez de regular o teu corpo, a tua mente. Número 7, entrar no carro se sentindo que está sendo julgada, avaliada, e não que está apta, não que está pronta. Número 8, acreditar que a reprovação é falta de capacidade, quando é falta de regulação interna. É entender o que acontece contigo, como que acontece contigo. E esse é o caminho que te levou até aqui. Esse é o caminho que leva a maioria das pessoas, das mulheres, até a reprovação. E aqui vem a frase mais importante dessa parte. Se tu continuar fazendo do mesmo jeito, da mesma forma, tu vai continuar tendo os mesmos resultados. E tu já sabe muito bem qual é. Não é azar, não é falta de talento, não é tu dizer para ti, ai, acho que não nasci para isso, acho que não é para mim. É o jeito errado que tu tá fazendo. É a forma errada que tu está fazendo. Eu vou agora falar exatamente o que tu precisa fazer para mudar isso de uma vez por todas. Primeiro, tu tem que acalmar o teu corpo, mas tu acalma o teu corpo através da tua mente. Antes de dirigir, antes de pensar, antes de tentar não ficar nervosa. É isso que tu tem que fazer. Essa é a primeira coisa. Acalma a mente para, consequentemente, acalmar o teu corpo. Número 2, depois de regular a tua mente para acalmar o teu corpo, tem que regular o medo, tem que regular a vergonha, a ansiedade, a tremedeira. Tudo isso é biológico. Não é físico, é mentalidade. Terceiro, só então acessar as memórias, as lembranças da direção. Quando o emocional baixa o nível de estresse, a pressão na tua cabeça, fica muito mais fácil a técnica que tu já sabe vir à tona. Porque a praticabilidade ela está dentro de ti. Ela faz parte hoje das tuas memórias, das tuas lembranças, e cada vez que tu treina, tu fica melhor. Só que o que está acontecendo é que o teu emocional está impedindo de que tu coloque isso em ação. Número 4, ir para a prova com um protocolo claro. Não é sorte, é um passo a passo. Hoje, se tu fosse fazer alguma coisa, tipo uma receita, tipo um prato que a tua família te elogia, não seria melhor tu seguir uma receita? Algo que está anotado, uma sequência, uma ordem? Claro que sim. É muito mais difícil errar dessa forma, desse jeito. Número 5, trabalhar o imaginário do sucesso. Foi o que eu fiz lá no início da minha carreira, sem saber o que eu estava fazendo. É por isso que hoje as minhas alunas fazem muito ensaio mental. Elas ensaiam mentalmente aquilo que elas querem, mas existem várias formas de ensaiar mentalmente para que tu tenha um resultado muito mais rápido. Número 6, repetir o processo até o teu corpo automatizar. A emoção aprende muito mais rápido do que a técnica. Não adianta tu ter toda a prática, toda a habilidade do mundo, se vier um sentimento, uma emoção que tu não consiga segurar, ele te derruba. Então, o primeiro ponto é aprender com emoção. Nós, seres humanos, somos seres emocionais. Então, a gente tem que primeiro aprender a regular nossas emoções, não a nossa prática, a nossa habilidade. Pois prática e habilidade tu aprende no dia a dia. Até olhando um vídeo. Agora, controlar o teu emocional, tu tem que ter o jeito certo, a maneira certa. Número 7, entrar na prova com a certeza interna, com aquele ponto de convicção, com aquele ponto de decisão. Não com esperança. Quando o corpo, quando a mente acredita, o corpo vai refletir isso e o examinador vai sentir que tu está preparada. Tem pessoas que hoje chegam na frente de um examinador, de um avaliador, ela está mostrando para ele que ela tá apavorada, que ela não tem segurança, ela não tem confiança em si mesma.
Isso reflete na figura do examinador e diz: não, essa aí nem vai conseguir, ela já está desestabilizada. E o que fazem alguns examinadores avaliadores? Aproveitam a situação e te desestabilizam ainda mais. A verdade é simples. Tu não reprova porque não sabe dirigir. Tu reprova porque não consegue acessar o que tu já tem conhecimento. Tu reprova porque tu não consegue acalmar, tranquilizar a tua mente. É como tentar ligar um computador que está travado. Não importa quantos programas tu instala, nada abre. É que nem teu celular, se tu começar a abrir várias e várias janelas, ele vai travar, ele vai bloquear. Tu tem que dar um reset, tu tem que reiniciar ele. O teu emocional é a mesma coisa. Várias portas estão se abrindo na tua mente na hora da prova. Teu emocional trava, teu sistema nervoso fecha, a tua memória operacional some, o teu corpo endurece, a tua mão soa, a tua perna treme, a tua respiração some, o teu raciocínio lógico desaparece. Por isso que tem pessoas que não conseguem raciocinar, pensar direito na hora da prova. Tem branco, tem esquecimento. Aí tu pensa, eu sou um verdadeiro fracasso. Mas não é verdade. A verdade é, eu estou desregulada emocionalmente. Isso muda tudo. Por quê? Se o problema é emocional, a solução também é emocional. E quando tu muda a forma certa aqui dentro, o resultado muda muito mais rápido. Às vezes em questão de horas, em questão de dias, em questão de semanas. É muito rápido. 7 dias, 10 dias, 14 dias, uma prova, duas provas. Por quê? O emocional reage muito mais rápido do que a técnica. Agora que tu entendeu o que te trava, por que tu trava, por que que as aulas práticas não resolvem e por que reprovar não é tua culpa? Agora sim, tu está pronta para a parte mais importante dessa aula. Eu vou te botar aqui agora os pilares práticos que fazem as minhas alunas irem para a prova confiantes, tranquilas, seguras e preparadas, emocionalmente, mesmo depois de 8, 9, 10. Eu já tive alunas que haviam parado de contar na 26ª reprovação. Eu já tive alunas que tiveram mais de 30 reprovas. Eu já tive alunas que já haviam feito mais de 300 horas aulas. Tá me entendendo? Então agora eu quero que tu deixe os comentários de lado e preste atenção somente em mim, pois eu tenho certeza absoluta que o que eu tenho para te mostrar aqui vai te ajudar a entender ainda mais o que precisa fazer para ir para a próxima prova e sair de lá aprovada. Bom, antes de começar, eu preciso te dizer uma coisa. Aí, Benhur Ortiz Moreira, antes de começar, eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Você não falha na prova porque não sabe dirigir. Tu não falha na prova porque não sabe acessar o que tu já sabe. Isso é simples, é teu, tu já sabe. Ninguém vai tirar o teu conhecimento de ti. Esses pilares, eles foram criados exatamente para isso, para destravar o corpo e alinhar a mente, baixar a ansiedade e ativar a confiança e segurança. Bom, o pilar número um, eu gosto que a pessoa adquira autoconsciência emocional. A maior parte das mulheres reprovadas, elas não fazem ideia do que realmente acontece com elas no dia da prova prática de direção. Elas acham que é nervosismo, azar, culpa do examinador que pega no pé dela, que é muito chato, falta de prática, falta de habilidade. Mas, na verdade, a resposta é fisiológica. O coração acelera, a respiração encurta, o cortisol sobe, a mente apaga, a memória da direção some. Quando a mulher entende isso, ela para de se culpar. Esse é o primeiro passo do método.
fazer você enxergar o que o seu problema é biológico, não moral. No pilar número 2, tem a desativação do corpo de alerta. Antes de dirigir, tu precisa desligar dentro da tua cabeça o modo de sobrevivência. Se o teu corpo está no estado de luta ou fuga ou congelamento, ele não dirige. Ele só tenta te proteger. A partir daí, o objetivo, a missão dele é te proteger. Aqui, o método ensina a baixar a ativação nervosa, reduzir a tremedeira, estabilizar a respiração, diminuir a sudorese, soltar os músculos presos, regular a frequência cardíaca. É por isso que as minhas alunas entram outras pessoas no carro e elas começam a prova no corpo certo, não no corpo do medo, do pânico, nada disso. E é no pilar número 3 que acontece a reprogramação emocional. Aqui começa a virada. Toda mulher que reprova, muitas vezes, carrega humilhação, carrega vergonha, e não só da prova, ela traz esse sentimento, essa emoção, desde lá da infância, desde a adolescência, da fase adulta, em algum momento da vida dela, ela junta essa humilhação, ela junta essa vergonha, essa sensação de incapacidade. Ela começa a repetir na mente dela frases internas como: eu não sirvo para isso, eu não consigo, eu sou burro, eu sou ignorante. Ela traz lembranças traumáticas de momentos anteriores, de fases da vida dela, de provas antigas, de momentos que alguém disse alguma coisa negativa contra ela, ela vai juntando tudo isso. O método reprograma isso. Como? Através de técnicas emocionais, de ressignificação, interrupção de padrão, reconstrução de identidade, limpeza de experiências traumáticas. Depois disso, o corpo passa a entender: eu consigo, eu estou pronto. E aí a direção volta a fluir, bem tranquila. No pilar número 4, controle fisiológico instantâneo. Ferramentas de ação imediata. Neste pilar, eu entrego as ferramentas que as alunas usam na fila, lá no local de prova, enquanto aguardam ser chamadas. Na hora que o examinador chama, no exato momento de entrar no carro, elas já estão preparadas. Ferramentas que desligam a tremedeira, que desligam o nó na garganta, as mãos suando, o pensamento acelerado, o medo do branco, o nervosismo. Essas ferramentas elas têm que ser usadas antes da prova. Por isso que as alunas dizem o seguinte: Carlos, parecia que eu estava indo para um passeio, parecia que eu estava bem tranquila, bem relaxada, não estava vendo nada. Por quê? A mente dela já está sendo preparada antes de começar a prova. E é no pilar número 5 que tem um foco direcionado e uma clareza mental que a maioria precisa. Quando a ansiedade vai lá para cima, tu perde o teu raciocínio lógico, tu perde a tua memória, tu perde clareza, tu perde percepção, tu perde atenção a tudo que tu já faz e faz bem, tu acaba errando coisas que tu não erraria num dia normal. Aqui, as alunas aprendem a focar no que elas conseguem controlar, ou seja, trazer a sua mente, o seu corpo para o presente, eliminar qualquer distração, dirigir sem pressão interna, neutralizar pensamentos, sentimentos sabotadores. Esse pilar já faz a mulher dirigir melhor do que no dia a dia. E no pilar número 6 é o protocolo do dia da prova. Isso aqui é ouro. É a parte que ninguém te ensina. É o passo a passo que as alunas seguem no dia da prova prática, a direção, desde o momento que elas acordam. O que comer, como se preparar, quais ferramentas emocionais usar, o que pensar, como regular a respiração, como entrar no carro, subir na moto,
como ajustar o corpo, como manter a mente estável, tranquila, como sair da prova com confiança, com segurança, determinada. É quase uma receita de bolo da aprovação. Muitas alunas vão apenas com o pilar número 6 e elas acabam sendo aprovadas. E no pilar número 7 é o protocolo de direção prática. Técnicas aplicadas dentro do carro, em cima da moto, enquanto estiver dirigindo. Ou seja, enquanto tu está fazendo a prova, tu está fazendo técnicas e ferramentas para não distrair a tua mente, para não te perder. Porque o momento mais importante de qualquer prova é durante a prova. O antes é importante, o depois nem tanto, mas o durante é ouro. E é nesse módulo, no módulo número 7, onde a aluna aprende o que fazer nos primeiros 30 segundos dentro do carro, em cima da moto. Como controlar a mente simultaneamente. Como manter a consciência enquanto dirige. O que fazer se a ansiedade subir durante o percurso. Como recuperar a calma em 5 segundos se o examinador perceber. Como que ela faz para, diante de um erro, ela resetar o seu sistema nervoso e conseguir se sobressair, ter o controle. Esse pilar, ele é sensacional, extraordinário, porque ele salva vidas dentro da prova prática de direção. E é no pilar número 8 onde tem a consolidação da nova identidade, onde eu crio dentro da cabeça das minhas alunas a intenção da mulher aprovada. Aqui acontece a parte que ninguém espera. Depois que a mulher regula o sistema emocional, o corpo dela cria uma nova identidade emocional, o que eu chamo a identidade da mulher aprovada. E essa identidade, tu dirige com segurança, tu não treme, não fica desesperada, não trava, não apaga, não deixa o medo te dominar. É por isso que as minhas alunas dizem o seguinte: Carlos, parecia outra pessoa dirigindo. Achei que nem era eu. Vou tomar um pouco d'água porque senão a garganta seca. Eu tenho muita coisa ainda para falar para vocês. Agora que tu entendeu por que tu reprova, por que isso não é culpa tua, como o emocional funciona, como o método age diretamente no corpo e na mente, e como mulheres comuns estão mudando completamente os seus resultados. Eu preciso te contar uma coisa muito simples, mas muito importante. Você não é diferente delas. Você é exatamente como elas antes da aprovação. Isso significa uma única coisa: se funcionou para elas, funciona para cada uma de vocês. Eu quero que tu faça o seguinte agora. Respira junto comigo. Tranca e solta pela boca. Bem tranquila, bem relaxada. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Presta atenção como o teu corpo relaxa, porque agora eu vou te contar algo que quase ninguém sabe. Eu não comecei esse trabalho ensinando técnicas de direção. Eu comecei tentando sobreviver aos meus próprios medos. Eu venho de uma realidade onde ninguém me ensinou sobre controle emocional. Ninguém nunca me explicou o que é ansiedade. Ninguém nunca me disse que o medo dá no corpo, não na alma. Ninguém disse para mim o quanto o nervosismo atrapalhava. Eu achava que sentir medo era sinal de fraqueza. Eu achava que travar era culpa minha. Eu achava que eu era fraco. Eu achava que eu não ia conseguir, porque eu não era bom o suficiente, porque eu não tinha nascido para isso. E isso acabava me destruindo por dentro, me deixava cada vez mais para baixo. Até que um dia eu tive uma situação que mudou tudo. Eu estava diante de uma mulher adulta, inteligente, trabalhadora, mãe, e ela simplesmente
não conseguia dirigir na prova. Ela tremia e chegava a soluçar. Ela chorava muito e ela dizia: Carlos, eu sei dirigir, mas o meu corpo não deixa. E aquilo foi como se um tapa batesse no meu rosto. Eu vi nela aquilo que eu mesmo vivi a vida inteira, uma guerra interna que ninguém vê, ninguém sabe, ninguém escuta. É só tu contigo mesmo. E eu pensei, se eu não fizer alguma coisa, ela vai achar que o problema é ela, vai achar que é incapaz, vai achar que não nasceu para isso. Foi ali que eu fiz uma promessa de vida. Eu nunca mais deixaria uma mulher acreditar que ela é o problema. Nunca mais. E começou ali a construção do método que você conhece hoje. Eu mergulhei nos estudos da mente, do corpo, da fisiologia, dos traumas, da ansiedade, do comportamento humano. E quanto mais eu estudava, mais eu entendia. Você não reprova porque não sabe dirigir. Você reprova porque o teu corpo não deixa tu acessar aquilo que tu já sabe. Quando essa verdade entrou dentro de mim, tudo mudou. Eu comecei a aplicar as técnicas, ajustar os processos, criar cada vez mais ferramentas, desenvolver passo a passos, protocolos, primeiro com poucas mulheres, depois com dezenas, depois com centenas e centenas de mulheres. E hoje, mais de 3.000 mulheres passaram pelas minhas mãos. E todas têm a mesma história antes de entrar: medo de reprovar, vergonha da família, dos amigos, dos conhecidos, insegurança, ansiedade descontrolada, sensação de incapacidade. E todas dizem a mesma coisa depois: Carlos, realmente era o emocional. Sempre foi o emocional. Aí eu te pergunto agora, se tantas mulheres parecidas com você mudaram de vida, por que você não mudaria? Agora, eu quero que tu faça o seguinte: olha bem no fundo dos meus olhos, mesmo que pela tela. Tu já parou para pensar no que essa aprovação realmente significa para ti? Eu não estou falando só da CNH. Eu estou falando do que vem depois dela. Dirigir sem depender de ninguém, colocar o teu filho no carro, levar ele ou eles para onde tu quiser, sair de casa sem medo, sem se preocupar, sozinha, passar por uma blitz sem o coração disparar, sem ter que estar se escondendo, pegar a estrada, poder ir no salão de beleza, no shopping, na academia, poder ir na igreja, sentir o vento, a brisa no rosto, olhar no espelho e pensar: eu consegui. Quantas vezes tu já imaginou esse momento? Quantas vezes tu já desejou isso para ti? E agora eu vou te perguntar do fundo do meu coração: quanto vale para ti parar de sentir vergonha? Quanto vale para ti parar de sentir medo? Quanto vale para ti recuperar o controle da tua vida? Você não quer depender de mais ninguém. Você quer se sentir forte, quer se sentir capaz, você quer se sentir extremamente livre. E eu estou aqui para te dizer: você não só pode, como merece viver isso. E mais, tu vai ter, porque existe apenas uma coisa entre você e a sua aprovação: o emocional que tu ainda não sabe controlar. Mas isso é exatamente o que a minha metodologia faz. Agora que tu entendeu por que tu reprova, por que isso não é culpa tua, o que acontece no teu corpo, como corrigir isso,
quais ferramentas existem, existem, que você não é a primeira e provavelmente não será a última. Que existe um método detalhado, explicado, um caminho, um passo a passo, e que ele funciona para mulheres igualmente iguais a você. Eu preciso te dar uma chance, uma oportunidade que eu dei para todas as minhas alunas. E antes que tu pense qualquer coisa, deixa eu te lembrar. O teu risco hoje é zero. Hoje quem assume o risco sou eu. Isso não é uma frase de efeito, isso é contrato registrado, é uma garantia verdadeira. Eu vou assumir o risco, eu vou colocar o meu nome, eu coloco o meu trabalho, eu vou colocar a minha responsabilidade, porque eu sei e eu garanto aquilo que eu faço. Eu sei do que tu é capaz, do teu sonho, da tua meta, do teu objetivo. Tu entendeu tudo que te impede de ser aprovada e conheceu o método que já levou mais de 3.000 mulheres para a CNH. Chegou o momento mais esperado da noite. Mas antes, eu vou repetir para que tu entenda uma coisa muito séria. Quem assume o risco aqui hoje sou eu. Não é você que está me assistindo. Eu preciso repetir isso porque o teu cérebro pode duvidar. É normal. Mas o fato é, você entra com a vontade, com o desejo, eu vou entrar com a responsabilidade. Eu vou garantir o teu processo. Eu vou garantir o teu resultado. Eu vou garantir a tua aprovação. E agora eu vou te mostrar exatamente isso, como vai funcionar na prática. Quando tu entra na metodologia, você é aprovada na CNH, tu recebe primeiro uma comunidade das alunas, onde tu vai caminhar junto com mulheres como você. Não existe comparação, não existe vergonha, não existe julgamento. Apenas mulheres comprometidas com a própria vitória. Isso não tem preço. É sensacional, extraordinário. Número 2, acompanhamento comigo e com a minha equipe. Eu te acompanho, te oriento, te direciono, te corrijo. Não é curso gravado solto, é um acompanhamento real até a tua aprovação. Conteúdo exclusivo para quem é aluna. Tudo aquilo que tu nunca encontra e nem vai encontrar numa autoescola. Somente as minhas alunas, as minhas leoas têm acesso hoje. 4, consultoria em grupo. Aqui tu conversa diretamente comigo, tira dúvidas uma vez por semana sobre a prova prática de direção, sobre emocional, sobre técnicas e preparação de rotina. Número 5, eu criei algo extraordinário, que é o Manual Mulher Habilitada, criado por mim com o que tu tem que fazer no dia que antecede a prova prática de direção. O que tu tem que fazer na fila, no local de prova, enquanto aguarda ser chamada. O que fazer na hora que te chamam para fazer a prova. Como não travar, como não bloquear, como recuperar a calma durante a prova, o que treinar, como treinar até o dia da prova, o que tu deve evitar para não cometer os mesmos erros, o que fazer no pós-prova, como começar a dirigir depois de aprovada e até o que fazer nos 3 meses seguintes à tua CNH. Porque tu ali, tu vai correr risco, vai ser perigoso para ti. Então, o momento depois da prova, ele também é muito importante, pois tu tem 1 ano de provisória. E esse manual, ele é vendido separadamente, mas para essa turma, ele vai de bônus. Número 6, técnicas de regulação emocional, o passo a passo. Ferramentas e técnicas que desligam imediatamente a tremedeira da perna, o aperto no peito, a sudorese, pensamento acelerado, pânico,
medo paralisante, sensação de vou travar, tudo isso controlado em poucos segundos. Número 7, o protocolo da direção prática. É o que te mantém firme dentro do carro, em cima na bota. Mesmo nas situações onde o examinador é sério, onde o clima é tenso, onde a pressão emocional é muito grande, onde tem dúvidas internas, olhar julgador dos outros, tu aprende a conduzir o teu corpo e a tua mente durante todo o percurso. Só que eu ainda preparei mais bônus para quem fazer parte dessa turma. Primeiro, um dos bônus sensacional, extraordinário, que as minhas leoas mais amam. Tá aqui, ó. Ele vem com a pulseira da comunidade das leoas. Eu vou até abrir um kit aqui. Um kit das minhas leoas. Eu era para ter aberto antes, mas tá tudo bem. Tá aqui, ó. Um kit das leoas, que é a pulseira, os brincos das leoas, mas o mais importante, tá aqui, ó. Esse aqui é uma verdadeira armadura para quem vai fazer a prova prática de direção. A camiseta das leoas com mantra, hashtag leoa, eu quero, eu posso, eu consigo. Atrás, o símbolo da aprovada na CNH. Esse é o kit, é a nova identidade da mulher aprovada. Além disso, somente para as 10 primeiras inscritas, uma sessão particular antes da prova prática direção. Eu vou pegar na tua mão, vou te orientar, vou te preparar, vou te entregar emocionalmente pronta para ser aprovada já na tua próxima prova prática direção. Isso tudo não existe no Brasil. Nenhuma autoescola faz isso. Ninguém coloca o próprio nome da pessoa, da instituição, na reta. Ninguém faz isso. Ninguém. Número 3, consultoria em grupo garantida para as primeiras inscritas. Não é sorteio, é garantido para as primeiras que entrarem na primeira hora. Se eu fosse cobrar o que esse método realmente vale, ele custa para manter a equipe, a plataforma onde tu vai assistir às aulas, a hora que quiser, quando quiser, como quiser, quantas vezes quiser, suporte completo meu e da minha equipe, produção, tecnologia, estrutura, consultorias, ele não sairia por menos de 1.497. Esse é o valor real da minha metodologia com tudo isso. Esse é o valor da metodologia fora dessa aula de hoje. Mas somente para quem está aqui hoje, me assistiu até agora, para ti que está aqui, chegou até o final, tu te comprometeu em me escutar, me ouvir. Tu não vai pagar isso. Não vai pagar. Eu vou fazer o seguinte contigo. Eu quero realmente a tua aprovação. A minha missão de vida é que chegue um dia que nesse nosso país nenhuma mulher mais sofra pela falta de saber o que está acontecendo ou pelo controle emocional. Eu quero esse ano fechar o ano com chave de ouro, ajudar o máximo de mulheres a irem para a próxima prova e saírem de lá aprovadas. Para isso, eu vou tirar do meu bolso R$ 800 desse valor do método real. Então, em vez de tu pagar 1.497, tu vai entrar hoje na metodologia que mais aprova na prova prática de direção, sem ensinar prática, por apenas 12 vezes de R$ 69,56. Ou seja, R$ 697 à vista, já com desconto super especial. Isso hoje é menos que uma hora de aula prática na tua cidade. É menos que uma pizza. É menos que um jantar fora, uma refeição. Um mês de academia, um mês de reteste, uma ida a um shopping, uma blusinha.
é literalmente a menor parcela possível para a maior transformação. Porque eu vou te ensinar, não é só para ser aprovada na próxima prova prática de direção, é um tratamento, é uma terapia de impacto, é uma cura. E agora eu quero te avisar que eu, junto com a minha equipe, nós criamos um grupo de pré-matrícula. E eu vou te explicar como vai funcionar. Ah, mas Carlos, o que é isso? É um grupo apenas para quem já decidiu fazer a sua inscrição na próxima turma da metodologia Você Aprovada na CNH. Apenas para quem já tem esse valor reservado, vai se preparar para liberar o limite no cartão de crédito até segunda-feira, às 7 horas da manhã. A abertura oficial das inscrições dessa turma é na segunda, às 8 horas. Mas, presta bem atenção, quem estiver dentro do grupo de pré-matrícula, somente quem estiver dentro do grupo de pré-matrícula, presta bem atenção, vai ter a chance de garantir os bônus que eu já te contei, vai receber o link da inscrição 1 hora antes, ou seja, às 7 horas da manhã. E eu faço isso apenas para as pessoas que estão realmente decididas e comprometidas. E fica comigo que eu tenho mais coisas para te oferecer ainda. Eu ainda não falei da Operação Risco Zero, ok? Porque esse grupo, ele não é para qualquer uma. Ele é apenas para quem está decidida a conquistar a tua CNH a partir de segunda-feira. E aí, qual é a vantagem desse grupo? Quem entrar nesse grupo hoje, estiver dentro dele até segunda-feira, sábado, sábado, vai ter a oportunidade de participar de uma consulta em grupo comigo, onde tu vai ter a oportunidade de abrir a câmera do teu celular, ligar o teu microfone e fazer uma pergunta diretamente para mim. Eu vou te ajudar a entender o que está acontecendo contigo, aonde tu está errando, aonde tu está pecando, para já te preparar para a próxima prova prática de direção. Nessa consulta em grupo, eu trato, eu tiro dúvidas, eu resolvo. Então, quem estiver dentro do grupo de pré-matrícula vai poder participar dessa consulta ao vivo comigo no sábado. Então, não perde essa chance, essa oportunidade. Além de ganhar os bônus para quem se inscreveu 1 hora antes, quem estiver dentro do grupo de inscrição vai ter acesso aos bônus, kit das leoas. Olha só que linda. Essa camiseta é show de bola. Ah, e outra coisa muito importante, eu vou entregar na tua casa, tu não vai pagar nem o frete. Às vezes o frete, dependendo da localização, é muito mais caro do que a própria camiseta, mas eu me comprometo a entregar na tua casa. Vai ter acesso ao kit das leoas, vai ter acesso aos bônus da mentoria individual. Depois que tu entrar, outra coisa muito importante, tu vai ter a aula de sábado, tu vai ver com teus próprios olhos como funciona, tu vai experimentar por dentro tudo isso. Segunda-feira, às 7 horas, tu vai receber o link antecipado e vai em direção ao teu sonho, ao teu objetivo de vida. E aí sim, só fazer a matrícula, garantir o teu lugar, pegar os teus bônus e começar a tua jornada de aprovação. Agora, essa é a hora em que tu percebe que o risco não é teu. Por isso que se chama Operação Risco Zero. Eu vou assumir todo o teu risco. Eu vou me comprometer com a tua aprovação. Tu vai entrar hoje na metodologia, vai colocar os teus dados, vai acessar tudo, as aulas da plataforma, a comunidade das leoas, vai participar da consulta em grupo sábado, vai participar da primeira consulta que vai acontecer semana que vem, vai assistir às aulas gravadas da plataforma, talvez vai ter a oportunidade de ter uma consulta individual comigo. Tu vai ter 7 dias para experimentar, para degustar, para saborear todo o meu conhecimento, tudo isso que eu estou te falando. 7 dias. Tu acessa a comunidade das leoas, assiste às aulas,
participa da consultoria em grupo, usa as técnicas e ferramentas que estão lá, vai receber o manual, vai começar a mudar, vai receber os bônus, e se em 7 dias tu olhar e pensar, não é para mim, não gostei, por qualquer motivo que for, tu vai clicar num botão na plataforma e vai receber 100% do teu dinheiro de volta. Tudo que tu investiu sem desconto, sem burocracia, sem pergunta, sem enrolação. É preto no branco, 100% na hora do jeito que tu entrou. E não é só isso, não é conversinha, é real. Eu estou assumindo o risco pela tua aprovação. Mas isso não é tudo, tem uma segunda garantia. Se tu assistir às aulas, seguir o passo a passo, aplicar as ferramentas, seguir o protocolo do dia da prova, cumprir todas as orientações que eu vou te dar, as recomendações, e mesmo assim não for aprovada, eu te devolvo todo o teu investimento, centavo por centavo. Isso está escrito aqui, ó, num documento, um compromisso público que eu escrevi em cláusulas, fiz um contrato e registrei em cartório. Por isso que eu gosto, é preto no branco. Esse mesmo documento, quando tu acessar a plataforma, ele vai ser a primeira aula que vai estar disponível com o documento para te baixar. E além do documento para te baixar, tu vai ter uma aula. Tem pessoas que não gostam de ler, mas eu vou ler lá nessa aula cada parágrafo, cada recomendação para ti. No final, se tu achou que não fez sentido, isso aqui também, tu vai pedir o teu investimento de volta. Dentro do prazo de 7 dias, tu vai ter a oportunidade de ler esse documento que eu assinei, registrei em cartório. Sabe o que isso significa? Significa que tu vai entrar com um desejo, com a vontade, com um sonho. Eu vou entrar com o risco. Eu vou assumir a responsabilidade do teu risco. Para ti é zero. Eu vou assumir tudo. Eu gostaria, uma coisa muito importante, eu gostaria de colocar todo mundo para dentro, de verdade. Mas isso não é possível. Por quê? O método hoje, ele exige acompanhamento individual e eu sou único. Eu analiso o emocional de cada uma das minhas alunas. Eu analiso através de uma consulta individual, de uma consulta em grupo. O meu suporte não consegue dar vencimento para todos que quiserem entrar. Atenção, consultoria, estrutura, não existe como atender centenas de pessoas simultaneamente. Por isso, as vagas são limitadas, são exclusivas. Por isso que existe esse grupo de pré-matrícula para quem está comprometida com a sua aprovação. Agora tu tem três caminhos: continuar do jeito que está, tentando sozinha, sofrendo, reagindo ao medo, colecionando reprovações, tentar aplicar tudo sozinha, sem acompanhamento, sem técnica, sem passo a passo, sem método, torcendo para que um dia isso volte a funcionar, ou então, terceira chance, entrar agora no grupo VIP, assistir a aula secreta, que vai acontecer no sábado, experimentar a metodologia por 7 dias e ter a oportunidade real de sair aprovada na próxima prova. O terceiro caminho é o único racional, é o único seguro, é o único com risco zero, é o único que vai te levar até a tua aprovação. O que que tu tem que fazer agora? Quem está no YouTube, no Instagram, digita a palavra-chave aí nos comentários. Eu vou te mandar uma mensagem no teu privado e tu vai ter a oportunidade de entrar agora no grupo de pré-matrícula. Quem está no YouTube, a minha equipe vai colocar o link na descrição. Vai colocar o link na descrição que está aí. É só colocar e vai ficar fixado o link que está aí. Quem está no YouTube vai clicar no link que a minha equipe vai disponibilizar na descrição.
Quem está no Instagram e no Facebook, quem está no Instagram e no Facebook vai digitar a palavra-chave. Só digitar a palavra-chave para te poder entrar no grupo de pré-matrícula. Ok? Ah, já foi fixado lá. Obrigado. Já está ali. Vou fixar. Para quem está, ele disse que precisa desse kit. Esse kit ele é sensacional. Ele é extraordinário. Já está fixado já. Obrigado. Então, olha que legal. Olha que bonito. Imagina tu chegando no local da prova. Pessoal, quem está no YouTube tem que clicar no